Oi, meus amores, tudo bem? Então, a Bruxa de Salem hoje aparece com mais um relato. O relato de hoje, quem nos contou, foi um jovem. O nome dele é Rodrigo e ele é do interior, lá do Piauí. Tá bem longe da gente, por sinal. E isso ele conta porque acontece com ele isso, né? E por ele ouvir muito os meus relatos, ele se sentiu comovido a dar o relato dele pra gente. E disse que é verdadeiro, verídico e que ele tem um diário que ele escreveu a respeito do assunto. Só que poucas pessoas sabem disso e que ele esconde isso em 7 chaves, porque a grande maioria das pessoas não sabem de nada. Mas ele vai contar o relato pra gente. E o relato é o seguinte: tudo começou quando ele era pequeno, desde que ele se entende por gente. Ele sempre ouviu da mãe dele que ele era um amaldiçoado, que ele era um ser que vinha de maldições, que ela não gostava dele, que ela odiava ele. A única pessoa que dava amor para ele na casa dele era o padrasto dele, o pai adotivo que ele tinha, que adotou ele desde criancinha e tinha muito amor por ele. E os irmãos dele, nenhum deles se importavam com ele. A grande maioria simplesmente tratava ele como se ele não existisse. A mãe dele sempre vestia ele com os restos e dava o resto de comida para ele comer. Ele trabalhava fora sempre e todo o dinheiro que ele tinha ele sempre teve que dar para ela. E ela sempre chamava ele de maldito e que ele era a praga da vida dela. Pecado fazer isso com um filho, né? Que mãe é essa? Desumana. Mas vamos continuando. Quando ele tinha 15 anos, ele começou a planejar a sair de casa, que ele não estava mais suportando. E nesse planejamento, nas redes sociais, ele encontrou um mentor espiritual. Era um bruxo das Filipinas, que ele não vai citar o nome, mas que é muito famoso. E ele disse que esse bruxo ajudou ele muito, ajudou demais ele. Em todas as coisas que ele teve que passar na vida dele, e muito mais, né, numa vingança que ele teve que fazer num determinado ponto da vida dele. E continuando, né? Ele disse que esse bruxo foi uma pessoa que ajudou ele muito no processo de se recuperar. E principalmente no processo de curar a raiva que ele tinha dentro da alma dele. Porque ele carregava uma raiva muito grande por ser acusado por muito tempo e ser abandonado por muito tempo, né? De coisas que ele não havia feito. Porque ele era uma pessoa boa. Ele ajudava tudo e todos. E sempre se ferrou por ser uma pessoa assim. E o mentor dele sempre dizia: você não tem que ser bom assim. Você tem que ser bom para quem é bom para você. Agora, quem não é bom para você, você não tem que ser bom. Porque senão você vai ser pisado a vida inteira. E é verdade. A gente tem que ser bom para quem é bom pra gente. Tem que reconhecer quem nos reconhece. Agora, quem não é bom e quem não te reconhece, tu não tem que ser bom. Por que ser bom para quem te pisa? Para quem te humilha, não é verdade? É isso que eu penso. Vocês estão vendo, eu tô meio que congestionada, mas é porque eu ainda não melhorei. Mas enfim, ele conseguiu sair de casa. Foi morar numa cidade bem longe e que ele não vai dizer o nome porque ele mora ainda lá. E por causa das coisas que acontecem, né, por causa dele. E aí ele se mudou para esse lugar, mais pro interior da cidade. Por quê? Porque ele queria viver uma vida mais solitária e longe de tudo e de todos, porque ele não queria mais saber. Porque o pai dele faleceu. E quando o pai dele faleceu, o pai dele entregou um livro para ele onde contava toda a história dele. Só que ele nunca havia lido aquele livro, né? Ele nunca teve coragem de ler. Ele sempre correu do livro. E um belo dia ele leu o livro. E quando ele leu, ele teve descobertas tremendas a respeito da, da mãe, da história do pai dele e tudo mais. Mas nada assim que comprovasse muita coisa. Mas ele sempre guardou o livro com muito amor e carinho, porque era do padrasto dele. Era um diário. E que dizia que ele não era amaldiçoado. Que ele era um ser humano bom e que ele gostava muito dele. Mas que enfim, né? Ele já tinha falecido. Aí tudo bem. Ele pegou e continuou a vida dele. Só que um dia o mentor espiritual dele chegou para ele e disse que ele ia ter uma coisa muito boa. Que ele poderia tirar toda a raiva da alma dele, tirar toda coisa ruim que ele tivesse que ter e afastar tudo de mal que tivesse que afastar, se ele fizesse um ritual que ele ia ensinar. E ele perguntou qual era. Ele disse que ele tinha que ir à meia-noite num bosque com árvores frondosas. E ele ia procurar uma árvore que tivesse um buraco no meio. E que nessa árvore ele ia ter que fazer assim, 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 explicou tudo certinho. Que ele não deu detalhes, porque é um ritual macabro.
Então ele foi e fez tudo certinho. Só que quando ele terminou de fazer o ritual, ele sentiu que o corpo dele começou a esquentar muito e ele começou a sentir uma coisa estranha no corpo. E quando ele começou a sentir essa coisa muito estranha no corpo, ele fez o que o mentor mandou ele fazer: cravou o punhal virgem na árvore. Quando ele cravou, dali ele não lembra de mais nada. Ele só lembra que acordou numa beira de rio ali próximo, né? E que ele tava com a roupa toda rasgada, que ele não tinha mais roupa, tava nua, a roupa dele tava toda em farrapo, que ele achou ela depois na floresta. E ele tava com a boca toda suja de sangue. E ele não se lembra de nada. E assim foram acontecendo vários episódios. Até que um belo dia aconteceu um episódio fatídico, que foi onde ele descobriu o que ele era. Ele passou por de novo essa transformação e, e ele chegou em casa, o cachorro que ele mais amava tinha morrido. Aí tá, passou um tempo, ele foi e falou com o mentor e perguntou no que ele estava se transformando. Aí o mentor disse que ele estava se transformando numa fera, uma espécie de lobisomem, uma fera da noite. E que ele podia se transformar quando quisesse, que ele tinha um controle sobre isso. Era só ele ir lá no lugar, fincar o punhal e ele se transformaria. Aí ele disse que não queria mais fazer isso, porque ele matou o melhor amigo dele. A única coisa que ele tinha de bom ele perdeu, que foi o cachorro. Então ele disse que não ia fazer mais isso e se recusou. Aí o mentor disse: não, você vai continuar fazendo isso. Aí ele disse: não, eu não vou, eu não quero. Mas você precisa. Mas ele disse: eu não quero mais. Aí o mentor abriu um jogo para ele que ele nunca sabia da vida. Disse que a mãe dele teve um caso durante anos com o tio. E o tio não quis saber dela. E abandonou ela, ficou com outra. E ele nunca foi maldito, nunca foi nada. Ele não foi um filho fruto de um estupro. Ele foi um filho fruto de amor. E que ela sempre descontou a raiva dela em cima dele. E que o pai adotivo dele havia morrido porque ela deu veneno para ele. Porque ela odiava ele, porque ele era irmão do homem que ela amava. Então, resumindo, ele passou a perceber que a mãe dele era um monstro. Então, ele fez o quê? Ele ficou com muito ódio dela. Muito ódio, porque ele descobriu que a mulher que acusou ele a vida inteira, que explorou ele, que fez mal para ele, contou uma história mentirosa. E principalmente tirou a pessoa que ele mais amava da vida dele, que era o padrasto dele. Porque ela nunca foi mãe dele de verdade. Ela odiava ele. Ela tratava ele muito mal. Então ele disse que ia se transformar. Pela última vez. Mas ele ia se transformar para acabar com a raça dela. E ele sabia que ela estava namorando com outro cara. Ele sabia que ela ia para uma festa e onde ela ia estar e o que ela ia fazer. E assim ele fez. Apesar de que ele nunca desejou mal para ninguém. Nunca quis fazer o mal para ninguém. Nunca quis nada de ruim para ninguém. Mas aquela mulher em questão, ele queria sim. Ele queria matar ela. Ele estava com muito ódio dela. E assim ele fez. No dia que ela foi para a festa com o namorado, ele se transformou na fera. E ali ele já tinha mais consciência das coisas, poderia ter mais controle sobre tudo. E ele matou ela e matou o namorado dela. Deixou os dois estralhaçados no meio da estrada, quando estava voltando embora, numa rua escura, a caminho de casa. E dali para frente, ele continuou sendo a fera da noite. E nunca mais largou, porque ele agarrou gosto pela coisa. Ele se sente realizado. Ele disse que quando ele se transforma nessa fera, ele fica realizado, ele fica bem. E durante o dia ele é uma pessoa forte. Ele consegue trabalhar, ele consegue realizar todos os afazeres dele. Ele consegue fazer tudo o que ele precisa. Porque isso dá energia boa para ele. Enche a alma dele do que ele precisa. Estranho, né? Mas isso é a visão dele, né? É o que ele sente. Ele foi sincero com a gente e contou a história dele. Ele disse que até hoje ele se transforma. Até hoje ele se alimenta de animais do mato e de bichos selvagens. Ele não mata pessoas, porque ele tem um controle sobre isso. Ele só mata quem realmente tem que morrer. Quem não precisa, ele não faz nada. Mas ele disse que até hoje ele só matou 2 pessoas, que foi a mãe dele e esse cara. E ele não se arrepende em nenhum momento de ter matado eles. E que, apesar de todas as coisas que ele já passou e viveu, isso foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Eu espero que vocês tenham gostado do relato e que possa ter ajudado de alguma forma. Eu contei na íntegra, mais rápido, né? Porque senão ia se prolongar demais. Um beijo bem grandão da Bruxa de Salem.